No Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, uma média de 38 pessoas que cometem suicídio por dia. E é para falar sobre a conscientização e prevenção do suicídio, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o médico psiquiatra Werley Pérez. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Camille, boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Boa tarde a todos aí de Mato Grosso que estão nos vendo. É um prazer estar aqui e falar de um tema tão sensível, mas de extrema importância para a sociedade, que é a prevenção do suicídio, né? A gente fala do Setembro Amarelo, mas essa prevenção tem que ser diária. Sim. Na avaliação dos pacientes que vão às unidades de saúde ou nos colegas de trabalho, que o apoio de quem está próximo das pessoas que estão naquele momento passando por uma dificuldade, né? O índice aí de suicídio, ele já é alarmante, mas ele ainda deve ser maior do que isso, porque tem muita subnotificação, né? Perfeito. Saiu uma pesquisa na Lancet, o ano passado, onde mostrou que o Brasil, nos últimos 11 anos, aumentou em 43% o índice de suicídio. Então, a gente aumentou em 11 anos 43%. Isso porque a gente melhorou. Por que aumentou tanto? Além de ter melhorado o sistema de notificação, infelizmente, a população está adoecendo mais. E nós temos um problema maior ainda. E né? adoecendo mais, por quê? Ela está adoecendo por N fatores. Primeiro, com dificuldade do acesso à própria saúde. Então, nós temos uma saúde mental deficitária, nós não temos suporte para a saúde mental. Como é que o Brasil acabou com a mortalidade infantil? Oferecendo vacina e qualidade de saúde para a população infantil. Como é que a gente pode prevenir o suicídio? Também melhorando o acesso e serviços para essa população. 70% a 80% da população que tira a própria vida por suicídio é a população SUS. Então, essa população está desassistida. Isso são os dados publicados em uma revista de grande importância no mundo. Então, foi feito esses dados e a gente observa assim, outra coisa que chama muita atenção, a automutilação aumentou em quase 1000%. Ela saiu de 7 para 100 mil a 2011 para 70 em 100 mil para os dias atuais. Doutor, agora, além dessa falta de acesso a um tratamento condigno para essa circunstância extrema que é tirar a própria vida, antes disso, há outros sintomas ali que desencadeiam, né, o suicídio. E aí, quais são, na sua visão, na visão de especialistas, as principais causas hoje do próprio estilo de vida da sociedade? E o que a gente pode fazer para evitar que essas causas desencadeiem transtornos? Eu acredito que a gente aumentou muito acesso à informação, mas a gente está se comunicando pouco. Por que o paradoxo? Porque as pessoas falam menos dentro de casa. Elas podem falar em rede social, elas podem falar, mas elas não falam entre si. Se você sentar num restaurante e observar quem está à sua volta, a maioria das pessoas estão no celular. O celular seria um dos maus e assim, a gente que sabe veio para o bem, mas também tem consequências. E o celular a gente sabe que é danoso para a criança. E está sendo muito danoso, tem muita gente viciada em tela. E às vezes o filho está no quarto com o celular falando com o pai ou a mãe que está com outro celular na cozinha. Mas essa frase é importante, viu? A gente nasce só, a gente morre só, mas a gente não consegue viver sozinho. Eu sempre falo, onde existe afeto... O ser humano é um ser social. Sim, onde existe afeto. Isso é um dado do século XIX. Nas populações, nas vilas onde você tinha uma avaliação do século XIX, onde você tinha um relacionamento mais intenso entre a comunidade, o índice de suicídio era menor. Isso é um dado do século XIX. Esse é um estudioso do século XIX que apontou essa situação. E repare bem, a gente tem excesso de informação, mas a gente está diminuindo a afetividade e a gente está diminuindo a relação humana. Agora, principalmente aí entre os jovens, um grande problema está lá na rede social, né? E eu acredito que nós precisamos tirar os jovens da tela. E o distanciamento da família. Exatamente. Como eu faço para melhorar isso? A prevenção vai desde a melhora da conversa dentro de casa à atividade física. Porque o jovem que faz atividade física, e vale ressaltar, o maior índice, o aumento maior de suicídio foi entre 25 e 59 e 59 anos. O percentual que aumentou mais foi entre 15 e 24.
Então, esse jovem de 15 a 24, se eu colocá-lo para fazer atividade física, ter escola em tempo integral, socializar ele mais relações, mais vínculo ele terá, maior é a prevenção. Quanto mais rede eu tiver, menor a chance de eu cair. Fazendo um paralelo, né? Então, para que o equilibrista não caia e se despenque, ele tem uma rede. Para alguém que tem depressão, para quem que tem algum outro transtorno mental, se ele tiver uma rede, a chance dele curar e ficar bem é 100%. Eu sempre falo assim no meu consultório, o trabalho do médico, do psicólogo, não chega a 10%. 90% é da rede que envolve o paciente, seja o familiar, seja os amigos. Então, assim, o cuidado com os sintomas, claro, aquela frase assim, eu não queria dormir e não acordar mais, são frases que chamam a atenção, né? Exatamente, doutor. De que forma que a gente pode identificar, às vezes, alguém próximo que tem um comportamento dessa forma, um pessimismo além do normal, até uma ansiedade exacerbada? O que fazer? De que forma devemos agir quando identificamos isso, que é até mais profundo, né? É algo do próprio cérebro, mas que se manifesta ali por meio do comportamento. Eu vou para o faixa etária, dos 15, dos 14, dos 10 aos 24 anos, veja seu filho, se ele está ficando muito isolado, se ele não está se machucando, porque hoje, como eu disse, a automutilação aumentou muito, e as notificadas, as que estão no sistema de saúde são as notificadas. A maioria, porque quem passa de 24 horas é notificado, abaixo de 24 horas não é notificado. Então, o adolescente ou o jovem que se corta e está em isolamento, esse adolescente a família tem que tomar cuidado. Porque é um indício. Isso é um indício. Aquela pessoa que começou a beber demais, aquela pessoa que parou de fazer sempre aquele happy hour, começou a isolar, aquela pessoa que tinha sempre aquele cafezinho no final da tarde, depois do trabalho ou no meio do trabalho, ela começa a se isolar. Então, é possível a gente observar quem está em volta, que há mudança de comportamento antes. Né? Ela começa, hoje a rede social entrega muito a pessoa. Que as pessoas, ela coloca a rede social como extensão da vida dela. Sim. E ela começa a postar algumas coisas meio melancólicas, de cunho de duplo sentido. É muito perceptível isso. E muitas vezes a gente é acessado por alguns familiares pelas redes sociais, por um amigo, fulano de tal, tá assim, olha o que eu posso fazer. E não necessariamente você precisa ir lá dar um conselho para a pessoa, basta estar perto. Basta assim, estou aqui, se precisar, estou por aqui. Só dela se sentir acolhida e ter essa rede já ajuda muito. E depois procurar um profissional. Não precisa ser só um médico, pode ser um psicólogo. Doutor, antes de encerrar, bem rapidinho, e onde é que a religião entra nisso? É um dos pilares para o tratamento psiquiátrico de qualquer tipo de transtorno mental. Para mim é medicação, atividade física, terapia e religiosidade. A religiosidade, para quem acredita, ela deve ser praticada. E quem deixou de praticar, volte a praticar, porque ela é um dos pilares para o tratamento psiquiátrico. Mas lembrando que a pessoa que adoece não é por falta de Deus. Não existe isso. Existe essa... Esse é condenar a pessoa duas vezes. A pessoa já está deprimida, fala que ele está excomungado porque não tem Deus na vida dele. Não, é um transtorno psiquiátrico com alteração orgânica que merece ser tratado como tal. E que a religião, inclusive alguns pastores e alguns padres, eles ajudam muito esses pacientes. E eu quero que continue assim, né? Que se a pessoa não tem condição de abrir, não quer se abrir com um parente, procure o pastor, procure o padre, procure quem ele tem liberdade e abertura para pedir ajuda. Né? Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado eu. Obrigado, doutor.